Bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento esse programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, estamos juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Então não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande sua mensagem, sua pergunta e também não deixe de mandar um e-mail para saque@Guia Brasil América, se você quiser apoiar o Business Time, assim como faz a Aventura Homes, que é uma empresa de casas de aluguel em Orlando, que confia no nosso trabalho aqui. Então eu sugiro para você que quando precisar ficar numa casa em Orlando, consulte o site aí da Aventura Homes. Gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que é conhecida aqui nos Estados Unidos e também no Brasil por ser um empreendedor em série, uma pessoa que veio de office boy, se tornou CEO de uma grande empresa do Brasil e faz alguns anos ele vendeu tudo e veio começar um negócio aqui nos Estados Unidos e hoje tem algumas empresas, já vendeu uma das suas empresas para um grande grupo internacional e tem muitos aprendizados para você que quer empreender aqui nos Estados Unidos. Hoje nós temos o prazer de receber André Dweck. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, Antônio, Manuel, Paola. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sempre curti muito o programa e é uma honra participar. Não, é uma honra ter você aqui, André. Você que já fez o que muitos brasileiros sonham fazer, que é chegar num ponto de vender uma empresa para um grupo americano. Então, eu queria que você contasse um pouco para os amigos do Business Time, como é que foi a sua trajetória no Brasil, como é que você aprendeu a fazer negócios, de onde que você vem e trouxe essa bagagem de empreendedorismo? Eu venho de uma origem muito humilde, família judaica, né? Meu avô veio fugir da Primeira Guerra, junto com a minha avó, ele sírio e ela egípcia, e a gente começou do nada, né? Eu até estudei no internato para crianças carentes judias em São Paulo, com 8 anos de idade, e comecei a trabalhar após completar o meu bar mitzvah, que é a formação do menino que vira homem judeu, né? Com 13 anos de idade, comecei a trabalhar nas empresas da minha família. Todo mundo começava a trabalhar lá porque precisava ajudar a família, que eram duas marcas de moda, Triton, que foi fundada em 1975, e a Fórum, em 1981. Eu comecei em 87 e fiquei lá 21 anos na companhia. Comecei como office boy por baixo, aprendendo tudo, e fui crescendo, tive 18 cargos em 18 anos, até chegar a ser CEO da companhia, onde eu liderei o processo de venda para um grupo de Santa Catarina, uma tecelagem, um concorrente nosso, na verdade, e eu participei de todo o processo de fusão, aquisição, de venda da companhia em 2008, e aí eu comecei a minha história do sonho americano. Olha que bacana, né, André? Que história bonita, porque você já galgou todos os estágios no Brasil. E eu queria entender por que você resolveu vir para os Estados Unidos e como é que foi começar uma empresa aqui? Eu decidi morar aqui por dois motivos, né? Primeiro, porque eu comecei a trabalhar muito jovem no Brasil e tive muito apoio dos meus tios, Tufi, Isaac, da minha mãe, do meu pai, para sempre estudar muito, né? Assim como você, Paula, eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas nós fizemos a melhor faculdade de administração do Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas. E eu tive a oportunidade de fazer 3 faculdades no Brasil, uma pós-graduação, um MBA também na GV, mas nunca tive a oportunidade de estudar no exterior. Meu inglês era muito ruim e sempre eu tive esse sonho de morar fora, né? De fazer um intercâmbio. Eu nunca pude fazer isso pela questão de trabalhar desde cedo, né? Não tinha muita oportunidade, nem tempo e nem dinheiro. Então sempre ficou aquilo na minha cabeça. No momento eu estava com 35 anos de idade quando a gente vendeu a companhia em 2008 e a gente assinou um contrato de não compete. Quando você vende uma companhia, você não pode trabalhar no setor, né? Meu tio, que era o fundador do Tufi, não podia trabalhar, então eu tinha um compromisso com ele de ficar mais 5 anos no Brasil. Foi o que eu fiz até o final de 2012, e em meados de 2012 aí eu decidi fundar uma boutique imobiliária. Na época o Brasil estava super bem, os Estados Unidos estava ainda se recuperando da crise, estava barato comprar imóvel nos Estados Unidos, e eu também comecei a investir meu próprio capital tanto em Miami quanto em Orlando, e aí enxerguei uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, uma companhia com um serviço dedicado ao estrangeiro e principalmente ao brasileiro. Caramba, André, a história sua é uma história que eu conheço, né? Nós já viramos até parceiros de negócio, né?
Mas é uma história que inspira muito a gente, muitas pessoas, né? Até pela forma como você tem trilhado. E uma coisa fica clara, né? Nada foi de graça, né, meu amigo? Né? Sempre com muito esforço, sempre com muita dedicação e muito trabalho. E você vai falar um pouco daqui a pouco sobre a saída da empresa, né, de real estate, né, que foi exatamente esse primeiro carro-chefe, mas eu quero pegar carona já em algo que nos uniu, né, através de alguns amigos, né, o Antônio Miranda e depois o próprio Gustavo Couto também. E você, na verdade, enxergou uma oportunidade no momento certo, né? Quer dizer, bons empreendedores têm isso, né? Tem um cheiro assim para negócio, né? Você abriu a Dweck Motorhome, que eu, inclusive, tenho muito orgulho de ser parceiro. A Business Travel Dias oferece os motorhomes da Dweck. Eu mesmo dirigi uma experiência fantástica. E no meio do boom dessa crise, porque com a pandemia, todo mundo parou de andar de avião, de ir para hotel. Os dados aí dos Estados Unidos, né, mais de 1000% de crescimento, 25 milhões de pessoas decidiram ir para a rua e você estava ali no momento certo. Eu me lembro como se fosse hoje, quando você me ligou, eu falei, Manuel, a gente decidiu abrir essa semana e as vendas começaram a crescer. Como é que foi essa visão, você e o Flávio, de entrarem no negócio de motorhome? Tem a ver com automobilismo, mas nada a ver com a tua história anterior, não é isso? Na verdade, até tem um link, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro enxergar oportunidades, né? Você falou bem. Motorhome, para mim, quando a gente veio morar aqui, tem uma coisa, judeu negocia até com a mãe, né? Então, para vir morar nos Estados Unidos, minha esposa, eu tinha um enteado, tenho até hoje, mas ele tinha 22 anos de idade, tinha acabado de se formar. A minha filha mais velha, a Pietra, tinha 10 e a Sofia tinha 4 anos. E minha esposa, Andréia, com a minha idade, ali em volta de 40. E ninguém queria vir, só eu. E meu tio Tufi falou, você é maluco, cara. Você tem uma baita posição aqui. Modéstia à parte, era um dos executivos de moda mais reconhecidos na história do Brasil, que eu fiz a maior operação de venda de uma companhia de moda. Para começar num país estranho, sem falar inglês direito, num negócio totalmente diferente, e aí, nessa negociação da família, eu falei para a senhora o seguinte, vamos para lá, o que vocês querem? A minha filha pequena falou assim, pai, eu quero ir para Disney todo mês. Eu falei, tá fácil, vamos lá em Miami, vamos por Orlando. A minha filha mais velha, tinha 10 anos, falou, pai, eu quero um iPhone e um iPad. Também tá fácil, a gente vai lá e compra e tá tranquilo. O meu enteado falou assim, eu vou ficar 6 meses, se não der certo eu volto. Aí tá bom, mas eu quero um carro. Eu falei, tá bom, a gente compra um carro. E a minha esposa queria esquiar, queria conhecer as montanhas. Então eu juntei tudo, a gente alugou um motorhome, fomos para Disney, comprei o iPhone para Pietra, fomos para as montanhas esquiar, o meu enteado já tinha dado o carro para ele e eu fui realizar o meu sonho, que era viajar de motorhome. E ali eu tive uma dificuldade enorme de alugar. Primeiro, que o meu inglês era ruim, não tinha nenhuma empresa, assim, pesquisei muito, ninguém falava português, não dava um serviço e ali ficou uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui, mas passou, estava com a imobiliária, tinha acabado de mudar, imagina. Não ia fazer uma loucura de querer fazer uma startup de novo, né? Tinha acabado de fazer. E 3 anos depois, na verdade hoje faz 5 anos da Dweck Motorhome, dia 18 de agosto de 2015, eu e o Flávio compramos um primeiro motorhome. A empresa começou com um motorhome e 2 donos. Tá? A gente fazia tudo. Só tinha um Instagram, eu tocava a parte de vendas e marketing, o Flávio tocava a operação e o financeiro. Era eu, ele, um motorhome. E aí começou a história da Dweck Motorhomes. Por quê? Porque o mercado de real estate é muito competitivo. Tem praticamente 1.000 brasileiros corretores de imóveis e 120 mil corretores de imóveis na Flórida. E eu sentia muita concorrência. Falei assim, nossa, eu preciso criar alguma coisa que eu vou ter menos concorrência. Porque todo mundo conhecia um corretor de imóvel e estava difícil o começo, né? Para você começar numa profissão nova, num país novo, e ainda mais com uma concorrência do jeito que é o mercado de imobiliário, o mercado de real estate. E aí eu olhei o motorhome e falei, olha, ninguém ouviu isso aqui ainda, eu vou começar. O Flávio, meu sócio, tinha morado na Suíça durante muitos anos, como executivo de multinacional, um cara super detalhista, bem dedicado ao serviço mesmo. Você teve a oportunidade de conhecer ele, né, Manuel? E aí eu falei, olha, vamos juntar as duas coisas. Falei, Flávio, eu não consigo tocar a operação no dia a dia. Ele tinha acabado de vender o negócio dele também. Mas eu consigo captar clientes, eu gosto de vender, tem a ver com automobilismo. Nosso primeiro cliente, Manuel, bem lembrado, eu voltei a correr de kart naquela época, que era um hobby no Brasil, correr profissionalmente de carro, até Stock Car. E aí fui para o kartódromo com o meu motorhome. E aí chegou um amigo meu, até o filho dele, até não o nome dele, vai para a Fórmula 1 nos próximos anos, está na academia de pilotos da Ferrari, chama Gianluca Petekov. Ele era molequinho.
o meu amigo, o pai dele, o Fabrício, falou assim, André, esse motorhome aí, eu falei, é meu. Pô, deixa aí já para semana que vem que vai ter corrida. Falei, quanto você quer pagar? Falei, deixa aí, quanto você quer? Falei, me dá $1.000. Falei, tá bom. E aí a gente foi lá na hora, eu fiz uma no celular e aí começou a história da Dweck Motorhomes. Bem empreendedorismo raiz mesmo. Que fantástico, hein, André? E o pessoal que segue o Business Time, aí a piadinha que eles fizeram, que a GV é a melhor faculdade, é com relação a mim, tá, pessoal? Porque eu estudei na Universidade de São Paulo e eles ficam aí tentando chegar perto da gente, mas estão anos luz longe lá. Deixa eu falar uma coisa para você, André. Você tem uma coisa que a gente fala que é muito importante para o empreendedor aqui, né? Que chega do Brasil, mesmo tendo um histórico vencedor, e muitos também com muito dinheiro que chegam aqui, que é a humildade, né? Eu me lembro muito bem, um dia, eu não me lembro quem nos colocou em contato, mas você pegou o telefone, me ligou e falou, olha, eu sigo vocês, eu gosto da Paola, do Manuel, de você, acho que vocês fazem um trabalho bacana, eu quero me apresentar, eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui. A gente conversou 1 hora no telefone, sem eu te conhecer bem, e aí começou uma amizade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa característica que a gente vê, empreendedor que dá certo aqui, geralmente tem isso em primeiro lugar, né? Humildade. Fala um pouco sobre isso para a gente. Como é que você lidou com isso aqui nos Estados Unidos? Eu como vim de uma origem muito humilde, a humildade sempre teve na minha vida, né? Eu lembro que quando a gente vendeu a Fórum, imagina uma empresa grande, né? Tinha 1.000 pontos de venda no Brasil, uma das maiores indústrias, varejo, franquia. Eu saí com o Tufi e nós fomos comer um pastel na feira. Assim, tava todo mundo com dinheiro no bolso, mas deu vontade de comer um pastel. E isso eu levo para a minha vida no dia a dia. Não é quanto você tem no banco ou a tua posição que vai te fazer uma pessoa diferente. Então, eu comecei num país que eu me lembro a primeira reunião que eu fui com um americano lá em Coconut Grove. O cara não sabia nem pronunciar meu nome. E modéstia à parte, a família do EC, a marca do EC, o sobrenome do EC no Brasil, tem quase 50 anos de história. Me abria muita porta. Eu pegava o telefone e falava, tudo bem, eu sou o André do EC. Não, André do EC da Fórum, da Tripton. Não, muito prazer, já abria a porta. Aqui, eu ligava e falava André do EC, o cara falava assim, Duque, me chamava de Pato, né? Porque o Duck vira Pato, ele não sabia nem falar o meu nome. Então, eu falei, olha, eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu estava com a cabeça preparada para isso. Eu não estava muito preocupado com... Tem muita gente que fala na fama, né? Eu nunca busquei fama. Eu sempre busquei reconhecimento. E reconhecimento, para você buscar, você precisa ter a humildade de saber que você está numa posição que você precisa conversar com as pessoas e pedir ajuda. E, às vezes, os brasileiros vêm para cá e são brasileiros de sucesso, principalmente essa geração, né? De 2010 para cá, os últimos 10 anos, são brasileiros de muito sucesso e eles acham que a fórmula usada no Brasil vai funcionar aqui, entendeu? E a pessoa vai ter as portas abertas porque ele foi bem sucedido no Brasil. E não é assim, mas eu já sabia disso. Então eu vim para cá muito consciente. Primeiro, eu não falava inglês direito. Segundo, eu nunca tinha trabalhado com imobiliária. Nunca tinha trabalhado no ramo de turismo. Então eu tinha que ser muito humilde. Era tudo novidade. E a humildade me ajudou a abrir muitas portas. E hoje, ao contrário, acontece. Eu estou aqui há 8 anos, muita gente me procura justamente para ajudar a abrir as portas. Eu não sou consultor de negócios, eu não tenho nenhuma pretensão de prestar nenhum tipo de serviço, mas eu tenho muito orgulho da história que eu estou conquistando aqui, junto com os meus sócios, com a minha família, com alguns amigos, porque no fundo, o que a gente quer é pegar o melhor do Brasil, que são as pessoas, e trazer para os Estados Unidos. Quanto mais brasileiros bem-sucedidos aqui, melhor para nós. Essa é a minha ideia. Olha que legal. André, eu queria entender, porque, vamos dizer, você chegou aqui, tinha vendido uma grande empresa, quer dizer que dinheiro não era a preocupação, e você resolveu recomeçar um negócio, e como você falou, aqui você não era ninguém. Aquele sobrenome, aquela venda, né, todo aquele império que vocês construíram não significava nada. Eu queria entender como, porque você começou uma pequena imobiliária dentro desse cenário e fez uma trajetória em menos de 10 anos para uma imobiliária com tanto crescimento e sucesso num mercado muito concorrido, como você mesmo falou, e acabaram de fazer a venda para uma das maiores imobiliárias, não sei se é dos Estados Unidos ou do mundo, né? Eu queria, quais foram os fatores críticos de sucesso? O quê?
Como você construiu esse sucesso na imobiliária? Não, sua pergunta é muito inteligente. O que eu pensei? Primeiro fator, tá? Independente de experiência no Brasil, eu já tinha 25 anos de experiência. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vim para cá com 39 para 40, tinha mais de 25. Tinha uma formação acadêmica sólida, tinha muito relacionamento, enfim, uma história no Brasil, como muitos empreendedores de sucesso no Brasil vêm e empresários se mudam para os Estados Unidos. Mas eu pensei que eu precisava montar um negócio que tivesse alguma conexão com o meu passado. E eu vejo muita gente querendo renegar o passado. Fala assim, não, eu não quero mais aquilo, então vira a página, vou começar do zero. Começar do zero já é difícil. Virando a página é quase impossível. Então, eu quis montar um negócio que eu tivesse conexão com as coisas que eu tinha construído durante 25, 26 anos de carreira no Brasil. E quase 40 anos de idade, até com meus amigos de infância, de escola, ou do lar das crianças, lá que eu estudei no internato, né, de crianças carentes. Então, eu não queria apagar aquela história e falar assim, não, eu abandonei o Brasil. Muito pelo contrário. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, torço sempre para o Brasil, tento ajudar as pessoas que estão no Brasil, porque a conexão tem que existir, você não pode abandonar. E aí eu pensei, falei, o que eu posso fazer nos Estados Unidos, que eu vou pegar o telefone e ligar para um parente meu ou para um amigo, e eles podem fazer negócio comigo. Aí pensei, vou montar uma locadora de carro. Locadora de carro, legal, alguém vem para Miami, para Orlando, pode alugar um carro. Tentei montar, tentei comprar uma companhia aqui, enfim, e tinham muitas empresas com vícios, e acabou não dando certo, tá? Aí o segundo eu falei assim, imóveis, porque eu já comprava imóveis. E aí a corretora que me atendeu na época, Carolina Lara, que hoje é minha sócia, na verdade foi minha sócia desde 2014, eu conversando com ela e com o meu ex-sócio, o Marco Fonseca, um cara que eu sou muito grato, a gente não é mais sócio há quase 5 anos, mas um cara que abriu muitas portas para mim, eles estavam trabalhando numa imobiliária. E eu cheguei para eles como investidor e eu falei, olha, vamos montar uma boutique imobiliária? Por quê? Porque eu consigo conectar com o meu networking do Brasil e não virar a página. E isso me ajudou demais, demais. Eu vou te falar que os primeiros 50 negócios que a gente fez na empresa, mais de metade vieram dos meus contatos desde a infância até a época que eu fui o CEO da Ford. Legal, né? É o poder do network, né, André? E acho que uma coisa que eu fico muito feliz, né, quando você falou na pergunta do Antônio, é que você também escolheu com essa humildade, né, mas acabou escolhendo o lado positivo, que a gente chama aqui o ciclo positivo, né? A gente tem uma missão, a gente fala muito isso aqui no Business Time, né, de poder fazer com que a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos ela prospere, né? E ela prospere a longo prazo, né? Como esse é um país de imigrantes e a gente não tem histórias de muito sucesso aqui, quer dizer, temos algumas, né? E ainda quando tem pessoas, né, querendo puxar o tapete, né, ou então o tatu para te levar para o buraco é o que não falta, né? Então é muito legal ver que você tem valores muito fortes, que são valores que vêm, obviamente, no sangue da tua família. E quando a gente se conheceu, você sempre falou muito para mim da tua paixão pelo automobilismo, né? Na verdade, você com 18 anos começou a correr, né? E aí chegou a posições boas lá no Brasil, né? E aqui agora tem um projeto novo que até algumas semanas você lançou um vídeo fantástico que está lá no Instagram, né? Que é exatamente o The Concourse Club, né? Que é o clube. Fala um pouco desse projeto, que é um projeto que, como você falou, o automobilismo sempre te deu valores muito fortes e seus negócios sempre estiveram conectados, né? Eu também sou um empreendedor serial e os meus negócios também se conectam. Então essa lógica é muito boa, né? Fala um pouco desse projeto novo, André, para a gente. É muito legal isso, porque me remete muito à minha infância e sonho de criança, né? Porque quando você é criança, você sonha o quê, né? Fala assim, eu quero ser bem-sucedido, mas não sabe da onde, para onde. E o automobilismo sempre teve na minha veia, desde o final dos anos 70, eu comecei a acompanhar o Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, depois peguei inteiro o Nelson Piquet, assim, em 73, o Piquet estava no auge, 81, 83, e lógico, toda a carreira do Senna. Então, eu sempre tive um sonho de ser piloto, só que tinha um probleminha. Automobilismo é o esporte mais caro do mundo. Então, aquele sonho que a molecada começa com 6, 7, 8 anos de idade, eu prorroguei para 18 anos de idade. Então, eu já estava trabalhando há 5 anos, comprei um kartzinho velho com um amigo, comecei a correr
e aí pedia ajuda para um patrocinador, que era um fornecedor da empresa, da fábrica, um outro amigo que tinha uma loja de pneu, um outro que fazia vaquinha lá e me ajudava, e assim comecei do zero, né? E consegui chegar até a Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro. Corri durante 2 anos lá, profissionalmente, em 1999 e 2000. Tenho muitos amigos até hoje. Eu tenho algumas fotos que eu guardo, né? Tem uma foto que eu falo que é com o mestre Ingo Hoffmann, o maior vencedor da história da Stock Car brasileira, 12 vezes. Tem uma corrida que eu estava na frente dele, e eu brinco com ele, né? Falei, Ingo, eu tenho essa foto aqui, eu vou botar na parede da minha sala. Foi a única corrida que eu andei na tua frente, mas tá lá na história. Até ontem foi aniversário do Nelson Piquet, do tricampeão mundial de Fórmula 1, tem 68 anos de idade. Teve uma corrida das 1000 milhas brasileiras em 97, que eu larguei em terceiro. Ele largou em primeiro com a McLaren e eu larguei em terceiro com o protótipo. E eu tenho a folha guardada até hoje. Tá tudo amarelo. Eu falei, pô, eu corri com o Piquet, cara. Tá aqui, ó, tá escrito, tá na história. Então, o automobilismo fez muita parte da minha vida, não só como hobby, depois virou, eu falo que é um hobby profissional. Nem existe isso, né? Porque não era uma profissão 100%, tanto que eu tive que parar de correr em 2003, com 30 anos de idade. Eu estava correndo na Copa Renault Clio, e aí o meu tio Isaac, que era sócio do Tufi, se aposentou, me chamou na sala e falou assim, olha, é o seguinte, a partir de 1º de julho, esse ano em março, você vai assumir a diretoria executiva da companhia. O Tufi vai ser sócio sozinho, eu estou me aposentando com 50 anos de idade, teve o privilégio de se programar e planejar para parar com 50 anos de idade, e você assume a espaçonave, foi a frase que ele falou, assume a espaçonave. Falei, como assim, Isaac? Você tá louco, cara? Como que eu vou ficar aqui? Olha, você tá melhor do que eu. Rei morto, rei posto. Falei, como assim? Olha, você já está aqui há 17 anos na companhia. Você tem 2 faculdades. Na época eu tinha 2 faculdades já completadas. Você conhece todo o processo. Eu, quando comecei essa empresa, começou eu e seu tio Tufi com uma máquina de costura na garagem da casa da vovó, que era da mãe deles, da minha avó, um Chevette velho, que botavam tudo no porta-mala, não tinha faculdade, não tinha nada e deu certo. Por que com você não vai dar? E aí começou essa história, parei de correr e me profissionalizei como executivo, principal executivo da companhia, e voltei com 40 anos de idade, depois de 10 anos, que eu estava aqui, o bichinho me pegou de novo. Aí voltei a correr aqui de kart, mais para diversão mesmo. E aí sempre envolvido com automobilismo, eu era comentarista de motorsports no Brasil, trabalhei na ESPN, no Band Sports, em algumas rádios também, como comentarista, né? Depois que eu parei com 30 anos de idade de correr, então eu estava sempre ligado. E aí um ano surgiu o convite do DAZN. O DAZN é o Netflix dos esportes, né? Uma companhia que é da Warner, uma companhia inglesa, americana, e hoje eu sou narrador da Fórmula Indy para o Brasil, para a plataforma de streaming digital. E esse projeto do The Concourse Club, um grande amigo meu de moleque, o Hélio Castro Neves, que todo mundo deve conhecer, tricampeão das 500 milhas de Indianápolis, piloto fantástico, né, da mesma geração que eu, tem 2 anos mais novo do que eu. Ele entrou nesse projeto como embaixador, como investidor e como sócio, e aí eu fiquei maluco, né? Falei, Ali, eu quero te ajudar nisso. E aí eu entrei ajudando eles a divulgar o projeto. Na verdade, o projeto é dele com 2 americanos, que é um conceito de country club de carro, né? Que é um clube do carro, que tem pista, tem os colecionadores, os carros esportivos, tem um lugar para você fazer evento, que vai inaugurar agora em novembro, em Opa-locka, do lado do aeroporto, né? Aqui, executivo em Miami. E aí voltei a me envolver com o automobilismo. Eu estava quietinho, mas não tem jeito. Muito não aguenta, bom, né? Tem que voltar. E aí, André, ouvindo essas histórias, sempre me vem à mente, e o Business Time me deu muitos amigos também, muitas pessoas que assistem acabam se tornando amigos, e seguir, né? O Business Time ele atinge um público de A a Z, né? E tem muita gente aqui com um perfil parecido com o seu, né? Que vendeu a empresa ou, né? Grandes executivos e chegam aqui em Miami e Miami tem esse feitiço, né? Enfeitiça as pessoas. Se você fala que você tem dinheiro, você começa a atrair muita gente em torno de você, e muitas dessas pessoas que eu conheço, infelizmente, tomaram decisões erradas, fizeram parcerias erradas e acabaram perdendo muito tempo, muito dinheiro, né, se decepcionando de várias formas, e infelizmente alguns deles nem aqui mais estão. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos amigos que cuidados que você tomou ou
Que problema, se você teve algum problema com esse tipo de abordagem desses amigos amigos da onça que tem aqui bastante em Miami? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre tomo muito cuidado com as pessoas com quem eu me relaciono. E uma coisa que o brasileiro faz pouco, né? É checar o que a pessoa foi no Brasil. Porque começar do zero aqui, ninguém apaga o histórico, né? Então eu comecei aqui do zero, com 40 anos de idade, mas o que me ajudou bastante foi o histórico bom de honestidade, de fazer as coisas certas e, enfim, de seriedade que eu construí no Brasil. E tem muita gente que é ao contrário, sai fugido do Brasil, fez um monte de coisa errada lá, fala, vou para os Estados Unidos, que aí apaga tudo, ninguém me conhece, só que numa era de internet, que é mais fácil de você checar as coisas, né? Então, tive sim algumas experiências ruins que eu consegui sair a tempo, até porque quando você vem de uma origem muito pobre, como foi a minha, ele te deixa com a mente muito forte e você fica muito esperto. Então, por quê? Porque eu já fui pobre e eu já sofri. Por quê? Porque minha mãe não tinha condição de me criar. Eu estudei num colégio interno com 8 anos de idade, não é porque minha mãe queria. É porque ela tinha 3 filhos, ela era costureira, meu pai era motorista, não tinha como criar os 3. Então, o mais velho, que era eu, tinha 8 anos de idade. O meu irmão do meio, saudoso Alexandre, que faleceu faz 1 ano e meio, tinha 4 anos de idade. E o meu irmão caçula tinha, sei lá, 6 meses, que é a diferença de 4 em 4. Então, ali você acaba pegando casca grossa, né? Você começa a ficar mais esperto. Então, por quê? Porque você não quer voltar aquilo. Então, você já sentiu. Então, é a mesma coisa falar assim, ninguém quer quebrar. Falei, tá bom, mas você veio de baixo? Se você veio de baixo, é mais fácil você saber como que é. Se você não veio, às vezes você não tem muita noção do perigo, né? Então, você arrisca mais. Eu sempre fui um cara muito conservador nos meus negócios, sempre olhando no longo prazo. O meu planejamento de morar aqui começou em 2008 e eu mudei em dezembro de 2012. Mesmo assim, não é perfeito, porque o business plan, tudo que eu tenho de experiência com administração e com negócio, não consegue, porque é um país diferente, épocas diferentes, né? Mas eu sempre chequei a origem das pessoas que vieram, que se aproximaram de mim, ou pior, né? Negócio fácil, eu não acredito. Eu não acredito. Pelo menos, para mim, nunca deu certo. As poucas coisas que eu entrei, que era um negócio líquido e certo, rápido, eu me dei mal. E eu perdi pouco para aprender. Então, quando você perde pouco para aprender, eu falo isso para o meu sócio Flávio, né? Teve, sei lá, algumas situações, até com alguns clientes, né? Que não foram experiências boas, apesar da gente ter muito orgulho de falar que a Dweck Motorhomes é a empresa número 1 do mundo em reviews no Google e no Facebook, do mundo. A gente está no país dos americanos. A gente focou no quê? No serviço. A gente teve algumas experiências não muito boas. E eu falei, Flávio, foi barato para a gente conhecer. Eu prefiro perder $1.000 para conhecer um mau elemento do que tentar ganhar 100 mil de um cara que eu já sei que vai dar errado. Então, eu prefiro perder 1.000. Mas nem todo brasileiro é assim. Porque ele vai lá e vai querer arriscar para ganhar 100 mil. Eu prefiro já perder 1.000 e nem tentar ganhar 100. Então, também, eu acho que a ambição é uma coisa muito boa, mas quando o cara tem um olho muito grande, aí ele corre esses riscos, infelizmente, e não é só com um brasileiro não, viu? Tem muito latino aqui, muito até americano, eu vejo muitos casos que vocês estão aqui ao mesmo tempo que eu, e a dica que eu dou é isso aí, checar o passado do cara, porque ali vai encontrar rapidinho. Legal. Dweck, eu queria explorar um pouco a questão da venda da imobiliária. Na verdade, nem foi a sua primeira experiência de venda de empresa, mas você estava aqui bem estabelecido, com uma empresa de sucesso no ramo imobiliário. Empresa de sucesso que estava dando resultado. Por que vender uma empresa? E eu pergunto isso porque eu vejo muito empreendedor que se apaixona pelo negócio, o negócio cresce, chega no topo, a pessoa não tem uma percepção e uma visão do mundo dos negócios e ela perde o timing e o ponto, continua e acaba morrendo abraçada com uma empresa falida. Então, eu queria entender por que você resolveu vender? A pergunta é bem interessante, porque a gente, na verdade, a gente não resolve isso, né? Isso acontece na nossa vida. Eu não montei empresa pensando em vender. Foi uma experiência diferente da Fórum, porque a Fórum foi fundada a Triton, na verdade, em 75. Eu comecei a trabalhar lá em 87. Então, eu não era o fundador da companhia. Eu, lógico que tinha uma paixão, porque tinha o nome da minha família, tudo, mas eu não era o fundador. Não tem aquele negócio que fala assim, olha, é meu filho.
tá? Então, a forma, entre aspas, vai fazendo um grau de parentesco, era meu primo, que você tem um amor, mas não é igual um filho, tá? Então, a Dweck Realty, eu criei do zero, zero. As primeiras vendas, acompanhei, o primeiro marketing, tudo. E aí, eu costumo falar uma coisa que eu aprendi com o meu tio Tufi, que foi um grande sonhador que conseguiu executar o seu sonho em realidade, que é muito difícil no mundo dos negócios, né? Principalmente no longo prazo, né? Porque tem altos e baixos. Você vê agora uma pandemia, onde a gente está bem, está mal. E eu aprendi com ele o seguinte: a gente morava num bairro em São Paulo chamado Moca. E o Tufi falava assim: olha, eu comecei conquistando meus amigos da minha escola, depois o meu bairro, depois a minha cidade, o meu estado e o Brasil. E depois a gente veio para os Estados Unidos, né? A gente tinha uma operação em Nova York. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu era um moleque, não entendia muito, né? Falei, como assim, cara? Conquistar um amigo, o pai? Pô, dá muito trabalho, né? Se for pensar bem. Mas não, por quê? Porque as pessoas falam assim, não, eu quero conquistar o mundo. Mas você conquistou teus amigos? Não. E o seu bairro? Também não. Eu falei, cara, mas você não conquistou nem quem está do teu lado. Como você quer conquistar o mundo? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí tive um relativo sucesso no Brasil. Saí de lá como executivo, comecei aqui do zero. Falei, olha, legal, já estou no segundo passo, né? Já tive minha história de sucesso no Brasil, comecei a história em Miami, e começou a crescer, comecei a me relacionar com muito gringo aqui, né? E me relacionar de uma maneira sadia, de querer aprender com cultura. Tem muito russo, muito argentino, colombiano, americano, canadense, mexicano. Cada um, muita gente critica, né? Do mesmo jeito que os gringos criticam os brasileiros criticam os gringos. Falei, não, eu sempre quis aprender. Aprendi com todos, inclusive eu morava em Sunny Isles Beach, né? Que você conhece bem, Paula. Tem muitos russos lá. E muita gente criticava os russos. Falei, não, eu quero aprender com os russos. E aí foi crescendo o meu volume de negócios, tanto que chamou a atenção de 3 imobiliárias americanas. A gente vendeu para a One Sotheby's International Realty, mas a gente foi abordado por outras 2, por um simples motivo, o nível de serviço que a gente estava fazendo. E aí, nessa conversa com a One Sotheby's, uma empresa, primeiro, tinha muitos valores relacionados à minha realidade, que é branding, que é valor de marca, né? Branding não é um logo, é um valor de marca, que eu aprendi minha vida inteira na Fórum e a Triton. Não vendia calça jeans e camiseta. A gente tinha um branding por trás. Branding da Sotheby's, 250 anos, uma empresa inglesa. Uma companhia de capital aberto na Bolsa de Nova York, que tem um branding americano também, que é a imobiliária fundada em 1976. Então, tinha muitos valores de branding. Eu falei assim, olha, se eu quero um dia conquistar a Europa, ou a costa leste americana e costa oeste americana, sozinho como o Dweck Realty vai ficar mais difícil. Então, eles fizeram uma proposta para nós, que foi super interessante, de criar o maior grupo de brokers brasileiros dos Estados Unidos. É o projeto, a gente não está lá ainda, mas é o meu foco, tá? Dentro de uma plataforma global. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo em 6 meses. Hoje também, coincidência, tá? Dia 18 é o meu número da sorte, porque 18 é o número da vida no judaísmo. Então, tudo que eu faço, sempre no dia 18. Abri a Dweck Motorhomes no dia 18 e vendi a Dweck Realty no dia 18 de fevereiro e tinha fundado ela no dia 18 de maio de 2012. Então, a grande questão é que eu procurei uma oportunidade de expandir. Então, hoje, por exemplo, a gente vendeu um imóvel na Califórnia, em Nova York, estou conversando com gente na França, na Espanha, até na Grécia, no Japão. Imagina, eu nunca nem fui no Japão. Eu estou conversando com uma pessoa para vender imóvel no Japão. Então, a decisão foi expandir os horizontes e buscar conhecimento com quem conhece. A maior empresa do mundo, 70 países, estão há 250 anos como marca e 45 anos no mercado de real estate, quem sou eu para querer fazer uma história sozinho? Eu prefiro dividir para multiplicar. Esse é o ensinamento básico, né? Quer dizer, a gente fala muito aqui no Business Time, né? Que a empresa é feita para vender e você encontrou a janela de oportunidade na hora, né? Mesmo que o ciclo de vida dela não foi o ciclo de vida, por exemplo, que você experimentou quando você estava lá na Fórum. Muito legal, André. Eu tive o prazer, semana passada, você e a Carol convidou um grupo, né? Um grupo de algumas pessoas para poder participar de um engajamento, né? Muito bacana com um dos treinadores do Tony Robbins aqui aqui dos Estados Unidos, né? E ele falou de umas coisas lá que ficou bem marcado para mim. Eu quero te fazer uma pergunta nessa área para eu saber se a fórmula de sucesso do EC é essa, né? Ele falou que para atingir resultado a gente tem que confrontar os padrões que a gente tem, né? As crenças inibidoras, né? Sair fora delas, olhar o teu potencial, com esse potencial
ir para a rua, fazer ação e o resultado vem. Você acaba entrando num ciclo, né, positivo. Essa é a fórmula de sucesso do Dweck? Olha, eu acredito muito numa coisa única, a verdade. Se isso é a sua verdade e você faz isso naturalmente, vai ser a tua fórmula de sucesso. Porque tudo que você faz forçado ou contra a tua natureza vai ter um prazo, porque ninguém aguenta fazer isso. Então, eu sempre fui um cara muito inquieto, sempre gostei de mudança, sempre gostei de coisas novas, apesar de ser formado numa área que eu sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em finanças e MBA em business. E hoje eu trabalho com marketing e vendas. Tem muita gente que, quando eu vim morar aqui, falou para mim, falou assim, André, não vai dar certo, cara. É muita novidade. Real estate você nunca trabalhou. Não fala inglês. Nunca trabalhou com vendas, nem com marketing. A chance de dar errado é 90%. Eu falei assim, não. É exatamente isso que me motiva. É a atitude de querer o novo. A atitude de ter a humildade de aprender o novo. E a atitude de multiplicar o conhecimento. Hoje eu tenho mais experiência? Tenho. A Dweck Realty, a gente fala que está aberto. Se der um Google aí, você vai ver. Comercializou 1.500 imóveis em 7 anos e meio de companhia. É um número bom para mim. Tá? Eu podia estar lá satisfeito, conforme mesmo a Paula falou, podia estar tranquilo. Mas eu queria mais. Por quê? Porque eu queria dar um futuro melhor para os meus filhos. E uma coisa que eu aprendi com meus avós. Meu avô falava assim, pô, um cara que saiu com a roupa do corpo. Ele veio da Síria, foi parar na Argentina. Ele achou que estava indo para o Brasil. O navio cargueiro que ele foi era clandestino. Foi na Argentina. Ele falou assim, André, nós só temos uma coisa na vida, que é o nosso nome. Então, o seu sobrenome é o seu maior valor. Valorize isso e faça valer com que isso te dê alguma vantagem competitiva. Então, é uma coisa que eu sempre tive para mim. Então, a minha atitude no dia a dia, e eu busco aí pessoas que tenham energia positiva e também gostem de mudança, porque se você tiver com um parceiro, ou um cliente, ou um funcionário, ou até um superior que gosta de mudar e você não gosta, você vai ficar para trás. E vice-versa, você vai dar choque, porque daí você quer mudar e ninguém quer mudar. Então, você precisa se encontrar nesse ambiente. Então, aquele seminário que a gente deu de presente para os clientes, foram 100 pessoas, é incrível, uma quinta-feira, 4 horas da tarde, 100 pessoas querendo assistir um seminário. Por quê? Porque nós demos de presente para as pessoas. A gente não falou de imóvel, você estava lá, você é testemunha. Ninguém falou de Dweck Lara Group, falou assim, ó, Dweck Lara Group convida, ponto. Eu não fiz follow-up com ninguém depois, falei, e aí, gostou? E agora, aí, vamos comprar um imóvel? Não, entendeu? Porque ali é uma questão que a gente devolveu um pouquinho para a sociedade, para as pessoas que estão mais próximas da gente, o conhecimento que a gente adquiriu. Por quê? Porque eu sou um cara privilegiado de ter pago um valor caro para fazer um curso do Tony Robbins em novembro, na verdade. A minha sócia está fazendo o Business Mastery deles. Custa uma fortuna, uma fortuna. Em reais, então, é uma coisa muito difícil de classe média conseguir, classe média alta para cima. Então, por que a gente vai manter esse conhecimento para nós? Então, a ideia realmente é multiplicar. E o meu sábio avô já falava isso. Inteligente é aquele que está rodeado de pessoas inteligentes. E não só ele é o bonzão e todo mundo lá embaixo. Então, eu aprendi isso daí desde criancinha e levo para a vida toda. Valores muito fortes. E antes de passar para o Antônio para ele fechar, é uma coisa importante. Acho que tem uma característica fundamental do teu trabalho, eu atesto isso até pela parceria de negócio que a gente tem, o teu foco em serviço. E é esse foco de serviço, olhando para nicho de mercado, que fez com que você não só fosse olhado para uma empresa grande para poder comprar vocês, e o que está diferenciando você, sabe disso, na Dweck Motorhomes lá. Então, parabéns, continue assim. Obrigado. Por que é o foco no serviço? Porque é a única coisa que você não pode ser copiado. Tudo o resto, os motorhomes, todos podem comprar igual ao nosso. Vender imóvel, pode vender igual ao nosso, está lá no mercado. Entendeu? Ou qualquer outro, a calça jeans, podia ir lá na Santista ou na Bicunha comprar o mesmo tecido, ou numa malharia e comprar o mesmo tecido que fazia a camiseta da Triton. Mas o serviço é a única coisa que você tem um diferencial competitivo absurdo para construir valor, não é preço. 99% das pessoas não sabem a diferença entre preço e valor. E o serviço é o que te leva mais rápido a construir o valor do teu trabalho, da tua empresa, da tua marca.
E eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, porque eu conheço a Paola, o olhinho dela está brilhando lá, eu tenho certeza que ela quer comentar, porque você falou várias coisas aí que ela sempre fala aqui no programa. É incrível, né, Antônio? A gente escuta, e não é à toa que o André construiu toda essa história, é prática de comportamento do empreendedor de sucesso, né? É o uso do networking, da rede de contato, é saber persuadir, é ter clareza. Na verdade, a gente vê que ele tem um propósito, né? Tem uma visão de longo prazo de construir uma rede de corretores brasileiros que vão ter sucesso. Então, é realmente a coisa do planejamento, é a prática de todos os comportamentos, e é muito bonito de ver um empreendedor que saiu, né, como um office boy e construiu uma trajetória de tanto sucesso. Já vendeu 2 empresas e vão vir outras aí pela frente. Muito bom, André, te conhecer e poder estar aqui nessa oportunidade, ouvindo um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada. Imagina, Paula, eu que agradeço. Fico lisonjeado com essas palavras vindo de uma pessoa tão profissional como você. Muito obrigado mesmo. Qualquer dia vamos fazer uma palestra sobre esses comportamentos lá para os seus corretores, e você é um exemplo vivo para todos eles que ensina tudo isso diariamente. Não é à toa que vocês chegaram nesse resultado. Muito bom, né? Aí a gente começou essa jornada aqui, eu comecei sozinho, eu tive a sorte de ter o Manuel e a Paola se unindo aqui e espero contar com você mais vezes, André. É de gente assim que a nossa comunidade empresarial brasileira precisa, né? A gente quer mudar essa coisa de que brasileiro ou não dá certo ou é pilantra. A gente tem que mudar isso daí, custe o que custar, e você é uma prova aí de que não pode ser assim, não tem que ser assim e tem que ser do jeito que você fez. Muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço demais. Um abração para você, Antônio, pela oportunidade. Manuel é um parceiro, um amigo. Paola é uma pessoa que eu admirava e viemos nos encontrar e nos conhecer dessa maneira. Foi muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela seriedade. Tem muito programa aí que fala muita teoria e não traz a prática. E a gente tem que trazer a prática, corroborando com o que você falou, Paula. A gente tem que trazer a prática para a comunidade brasileira para ajudar as pessoas. Porque nós somos uma parte privilegiada da população. Então, o que custa para a gente ajudar? Então, essa é a ideia. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigado, André. E obrigado a você que esteve mais um dia, mais um episódio aqui do Business Time. Espero que a gente tenha cumprido o nosso papel de ser voluntários do seu empreendedorismo, que dê certo aqui o seu projeto, tá bem? Fique com a gente aí, até a semana que vem, em mais um episódio do Business Time. Até lá.